História do Maranhão, Estado do Maranhão e Grão-Pará, Revolta de Bequimão, Causas e Objetivos. Abertura. Olá, futuros soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o professor Kennedy Santos. Esta aula é direcionada aos concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, PMMA e CBUMA 2026, organizados pela Banca Sebrasp. Este material foi elaborado a partir de uma análise criteriosa dos conteúdos previstos nos editais, do perfil da banca examinadora e de provas anteriores. O conteúdo foi organizado de maneira estratégica, com o apoio da inteligência artificial aplicada à preparação para concursos públicos na área de segurança pública e com revisão pedagógica do professor Kennedy Santos. O nosso objetivo é muito claro: preparar você para compreender o conteúdo, interpretar corretamente os enunciados, julgar os itens com segurança, marcar certo ou errado e conquistar os pontos necessários para avançar rumo à aprovação. Logo abaixo, na descrição deste vídeo, você encontrará uma playlist completa com os temas de História, Geografia e Legislação do Maranhão previstos nos editais da PMMA e do CBUMA 2026. Organize seus estudos a partir dessa sequência e avance de maneira planejada, progressiva e objetiva, sempre alinhado ao perfil de cobrança do Sebrasp. Também está disponível, na descrição, a apostila em formato PDF com o conteúdo completo de História, Geografia e Legislação do Maranhão, estruturado de acordo com as aulas desta série e direcionado aos concursos da PMMA e do CBUMA 2026. O valor é simbólico, pensado para manter este projeto ativo e tornar o estudo acessível ao maior número possível de candidatos. Por apenas R$ 25, você terá acesso a um material organizado, revisado e preparado para um estudo estratégico, sem dispersão e com foco direto na prova. Então, sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos. Conversa inicial. A Revolta de Bequimão ocorreu em São Luís, entre 1684 e 1685, durante o período colonial. O movimento nasceu da insatisfação dos proprietários rurais e comerciantes com a Companhia de Comércio do Estado do Maranhão, com a falta de mão de obra e com a atuação dos jesuítas na proteção dos indígenas. Para a prova, o mais importante é compreender duas coisas. Por que a revolta aconteceu? O que os revoltosos pretendiam alcançar? A revolta de Bequimão não foi separatista, não defendia a independência do Maranhão e não pretendia acabar com o domínio português. Seus participantes buscavam modificar problemas concretos da administração colonial. 1. O Estado do Maranhão e Grão-Pará. Em 1621, a coroa portuguesa criou o Estado do Maranhão, separado administrativamente do Estado do Brasil. Posteriormente, essa unidade passou a ser denominada Estado do Maranhão e Grão-Pará. A separação ocorreu principalmente porque a comunicação entre São Luís e Salvador era difícil. As condições de navegação faziam com que o Maranhão mantivesse ligações mais diretas com Portugal do que com outras áreas da América Portuguesa. Além disso, a região precisava de uma administração própria para fortalecer a defesa do território, ameaçado anteriormente por franceses e holandeses. Apesar de possuir governo próprio, o Estado do Maranhão e Grão-Pará enfrentava sérias dificuldades econômicas. A produção agrícola era limitada, o abastecimento era irregular e havia escassez de trabalhadores. Esse cenário criou as condições para o surgimento da Revolta de Bequimão. 2. A crise econômica do Maranhão. No final do século XVII, a economia maranhense dependia principalmente da agricultura. Entre os produtos cultivados estavam o algodão, o tabaco, a cana-de-açúcar e a mandioca. Os produtores, porém,
enfrentavam dificuldades para vender sua produção e obter mercadorias vindas da Europa. Os navios não chegavam com regularidade. Quando chegavam, traziam poucos produtos, geralmente vendidos por preços elevados. Ao mesmo tempo, os gêneros produzidos no Maranhão eram comprados por valores considerados baixos pelos colonos. Na prática, os produtores trabalhavam, mas permaneciam dependentes de um comércio controlado pela metrópole portuguesa. A insatisfação crescia porque os moradores não possuíam liberdade para negociar com outros comerciantes ou países. 3. A Companhia de Comércio do Estado do Maranhão. Em 1682, a coroa portuguesa criou a Companhia de Comércio do Estado do Maranhão. Seu objetivo oficial era melhorar o abastecimento e estimular a economia da região. A companhia deveria enviar regularmente mercadorias europeias, comprar a produção dos colonos, fornecer africanos escravizados, organizar o comércio entre o Maranhão e Portugal. Em troca, recebeu o monopólio comercial. Isso significa que a companhia passou a controlar grande parte das compras, das vendas e do transporte de mercadorias. No início, os colonos esperavam que ela resolvesse os problemas econômicos. Entretanto, as reclamações aumentaram. A companhia era acusada de vender produtos importados por preços elevados, comprar a produção local por preços baixos e não fornecer a quantidade prometida de africanos escravizados. O monopólio impedia que os produtores procurassem outros compradores. Portanto, a instituição criada para solucionar a crise passou a ser considerada uma de suas principais responsáveis. 4. A falta de mão de obra. A agricultura colonial dependia da utilização de trabalhadores submetidos à escravidão. No Maranhão, porém, os proprietários afirmavam que não havia africanos escravizados em quantidade suficiente. A Companhia de Comércio havia prometido fornecer esses trabalhadores, mas não cumpriu adequadamente essa obrigação. Os poucos africanos trazidos eram vendidos por preços considerados elevados. Diante dessa situação, os proprietários rurais desejavam ampliar o uso da mão de obra indígena. É nesse ponto que a crise econômica se relaciona diretamente com o conflito entre os colonos e os jesuítas. 5. O conflito com os jesuítas. Os jesuítas atuavam na catequização dos indígenas e administravam aldeamentos missionários. Também procuravam impedir capturas e escravizações consideradas ilegais pelas normas portuguesas. Os colonos, por outro lado, alegavam que a atuação dos missionários dificultava o acesso à mão de obra indígena. Portanto, o conflito não era apenas religioso. Tratava-se de uma disputa pelo controle dos trabalhadores indígenas. Os proprietários acusavam os jesuítas de exercer excessiva influência sobre os aldeamentos. Os missionários acusavam os colonos de escravizar indígenas ilegalmente. Com a falta de africanos escravizados e o fracasso da Companhia de Comércio, a oposição aos jesuítas tornou-se ainda mais intensa. Para a elite rural, Portugal havia restringido a utilização dos indígenas sem oferecer trabalhadores africanos em quantidade suficiente. Essa contradição foi uma das causas centrais da revolta. 6. As principais causas da revolta. A revolta de Bequimão não surgiu por uma única razão. Ela foi provocada pela combinação de diferentes problemas. A primeira causa foi o monopólio da Companhia de Comércio, que controlava as relações comerciais e impedia a livre negociação. A segunda foi o descumprimento das promessas da companhia, especialmente em relação ao abastecimento e ao fornecimento de africanos escravizados. A terceira foi a insatisfação com os preços,
pois os colonos reclamavam que compravam caro e vendiam barato. A quarta foi a falta de mão de obra para as propriedades agrícolas. A quinta foi o conflito com os jesuítas, que protegiam os indígenas contra a escravização ilegal e controlavam aldeamentos. A sexta foi o descontentamento com as autoridades coloniais, acusadas de favorecer a companhia e ignorar as reclamações dos moradores. Esses fatores econômicos, sociais, religiosos e administrativos conduziram à revolta iniciada em São Luís, em 1684. 7. Manuel Beckmann e a organização do movimento. O principal líder do movimento foi Manuel Beckmann, proprietário rural e homem influente no Maranhão. Seu sobrenome foi aportuguesado como Beckmann. Por isso, encontramos as duas formas. Revolta de Beckmann. Revolta de Beckmann. As duas denominações indicam o mesmo movimento. Thomas Beckmann, irmão de Manuel, também participou da articulação da revolta. Outro nome importante foi Jorge de Sampaio de Carvalho. Os revoltosos reuniam principalmente proprietários rurais, comerciantes e outros moradores descontentes com a Companhia de Comércio e com a administração colonial. O movimento também recebeu algum apoio popular, especialmente porque o desabastecimento e os preços elevados atingiam diferentes grupos da população. 8. Os objetivos da revolta. Os revoltosos possuíam objetivos concretos. O primeiro era acabar com o monopólio da Companhia de Comércio do Estado do Maranhão. Eles pretendiam eliminar o controle exercido pela empresa sobre a compra e a venda de mercadorias. O segundo objetivo era expulsar os jesuítas do Maranhão. Os colonos acreditavam que os missionários dificultavam o acesso à mão de obra indígena e exerciam influência excessiva sobre os aldeamentos. O terceiro objetivo era ampliar a utilização do trabalho indígena nas propriedades coloniais. O quarto era afastar ou substituir autoridades locais consideradas responsáveis pela manutenção dos abusos. Portanto, os revoltosos buscavam modificar a administração e a economia da região, mas não pretendiam romper com Portugal. 9. A revolta não foi separatista. Este é um ponto muito importante para a prova. A revolta de Beckmann não defendia a independência do Maranhão. Os participantes não pretendiam criar um país separado nem derrubar o rei de Portugal. Eles questionavam a Companhia de Comércio, os jesuítas e determinadas autoridades locais. Os revoltosos continuavam reconhecendo a autoridade da monarquia portuguesa. Na visão dos participantes, o rei não conhecia completamente os abusos praticados por seus representantes na colônia. Por isso, o movimento pode ser classificado como uma revolta colonial de caráter local, ligada principalmente aos interesses econômicos da elite maranhense. 10. Desfecho do movimento. Em 1684, os revoltosos assumiram o controle de São Luís. A Companhia de Comércio foi atacada, autoridades foram afastadas e os jesuítas foram expulsos. Thomas Beckmann foi enviado a Portugal para apresentar as reivindicações do movimento ao rei. A coroa portuguesa, entretanto, não aceitou a rebelião. Em 1685, o novo governador, Gomes Freire de Andrade, chegou ao Maranhão e restabeleceu a autoridade portuguesa. Os principais líderes foram presos. Manuel Beckmann e Jorge de Sampaio de Carvalho foram condenados à morte. Outros participantes receberam penas menores. Apesar da repressão, a Companhia de Comércio acabou sendo extinta, demonstrando que parte das reclamações possuía fundamento. 11. Importância histórica.
A revolta de Bequimão foi uma das principais revoltas coloniais ocorridas no Maranhão. Ela revelou os conflitos existentes entre colonos e comerciantes monopolistas, proprietários rurais e jesuítas, interesses locais e administração portuguesa, necessidade de trabalhadores e política de proteção indígena. O movimento também demonstrou que os colonos aceitavam o domínio português, mas reagiam quando consideravam que a administração colonial prejudicava seus interesses econômicos. Por isso, a revolta representa uma contestação ao funcionamento do sistema colonial, mas não uma luta pela independência. Não confunda. Revolta de Bequimão, Maranhão, 1684, contra a Companhia de Comércio, os jesuítas e as autoridades locais. Guerra dos Emboabas, Minas Gerais, início do século XVIII, disputa pelo controle das áreas mineradoras. Guerra dos Mascates, Pernambuco, início do século XVIII, conflito entre senhores de engenho de Olinda e comerciantes do Recife. Revolta de Vila Rica, Minas Gerais, 1720, relacionada à fiscalização portuguesa sobre o ouro. A revolta de Bequimão ocorreu antes desses movimentos e esteve diretamente ligada à realidade econômica e social do Maranhão. Pegadinha da banca. A banca pode afirmar que a revolta de Bequimão foi um movimento popular, separatista e contrário à monarquia portuguesa. Essa afirmação está errada. O movimento foi liderado principalmente pela elite colonial, não defendia a separação de Portugal e estava ligado aos interesses de proprietários rurais e comerciantes. Outra pegadinha é afirmar que os revoltosos defendiam os indígenas. Também está errado. Um dos objetivos dos colonos era ampliar o acesso à mão de obra indígena, combatendo a influência dos jesuítas sobre os aldeamentos. Linha do tempo. 1621, criação do Estado do Maranhão. 1654, organização do Estado do Maranhão e Grão-Pará. 1682, criação da Companhia de Comércio do Estado do Maranhão. 1684, início da Revolta de Bequimão em São Luís. 1685, repressão do movimento e execução de Manuel Beckmann. Pontos importantes para a prova. A revolta de Bequimão ocorreu em São Luís, em 1684. Seu principal líder foi Manuel Beckmann, também chamado Manuel Bequimão. O movimento foi provocado pelo monopólio comercial, pelo descumprimento das promessas da companhia, pela falta de mão de obra, pelo conflito com os jesuítas e pelo descontentamento com as autoridades. Os revoltosos queriam extinguir a Companhia de Comércio, expulsar os jesuítas, ampliar o acesso ao trabalho indígena e substituir autoridades locais. Não foi um movimento separatista. Não pretendia acabar com a escravidão. Não defendia os indígenas. Foi uma revolta colonial de caráter local, liderada principalmente por setores da elite maranhense. Questões no padrão Sebrasp. Item 1. A revolta de Bequimão ocorreu no Maranhão no século XVII e teve entre suas causas o monopólio exercido pela Companhia de Comércio do Estado do Maranhão. Gabarito, certo. Comentário: a companhia controlava o comércio, cobrava preços elevados e comprava a produção local por valores considerados baixos. Item 2. A revolta de Bequimão foi um movimento separatista que pretendia proclamar a independência do Maranhão em relação a Portugal. Gabarito: errado. Comentário: os revoltosos não pretendiam romper com Portugal. Contestavam a Companhia de Comércio, os jesuítas e determinadas autoridades coloniais. Item 3.
A escassez de africanos escravizados contribuiu para o conflito entre os proprietários rurais e os jesuítas no Maranhão. Gabarito, certo. Comentário: diante da falta de trabalhadores africanos, os proprietários desejavam ampliar a utilização da mão de obra indígena, contrariando a atuação dos jesuítas. Item 4. Os participantes da revolta de Bequimão defendiam a libertação dos indígenas e o fim de sua exploração pelos proprietários rurais. Gabarito, errado. Comentário: parte dos revoltosos desejava justamente ampliar o acesso ao trabalho indígena. Item 5. Entre os objetivos dos revoltosos estavam a extinção do monopólio comercial e a expulsão dos jesuítas do Maranhão. Gabarito, certo. Comentário: esses foram dois dos principais objetivos do movimento. Item 6. Embora tenha reprimido a revolta de Bequimão, a coroa portuguesa posteriormente extinguiu a Companhia de Comércio criticada pelos colonos. Gabarito, certo. Comentário: a revolta foi reprimida e seus líderes punidos, mas a companhia acabou sendo extinta. Revisão de 1 minuto. A revolta de Bequimão ocorreu em São Luís, em 1684. O movimento foi liderado principalmente por Manuel Beckman. Suas causas foram o monopólio da Companhia de Comércio, os preços abusivos, o abastecimento irregular, a falta de africanos escravizados, o conflito com os jesuítas e a insatisfação com as autoridades coloniais. Os revoltosos pretendiam acabar com a companhia, expulsar os jesuítas, ampliar o acesso à mão de obra indígena e substituir autoridades locais. A revolta não foi separatista e não pretendia romper com Portugal. Em 1685, o movimento foi reprimido. Manuel Beckman e Jorge de Sampaio de Carvalho foram executados. A principal fórmula para memorizar é: Companhia de Comércio mais falta de mão de obra mais conflito com os jesuítas igual revolta de Bequimão. Considerações finais. Se esta aula ajudou você a compreender melhor os conteúdos de História, Geografia e Legislação do Maranhão exigidos nos editais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, isso significa que você está avançando na direção correta, estudando com método, estratégia e foco no perfil da Banca Sebrasp. Lembre-se de que o tema estudado nesta aula faz parte de um conjunto maior de conhecimentos que poderão ser cobrados nos concursos da PMMA e do CUMA 2026. Logo abaixo, na descrição deste vídeo, está disponível a playlist completa, organizada para conduzir os seus estudos de maneira progressiva, estratégica e alinhada ao perfil da banca. Seguir a sequência das aulas permitirá que você construa uma base sólida, relacione os diferentes conteúdos e desenvolva a segurança necessária para julgar corretamente cada item da prova. Na descrição também está disponível a apostila em formato PDF, pelo valor simbólico de R$ 25, com conteúdo completo de História, Geografia e Legislação do Maranhão direcionado aos concursos da PMMA e do CUMA 2026. O material foi estruturado, revisado e aprofundado de acordo com o conteúdo trabalhado nesta série de aulas. Ter essa apostila em mãos ajudará você a organizar os estudos, revisar os pontos mais importantes, evitar lacunas de aprendizagem e chegar ao dia da prova com mais conhecimento e segurança. Se este conteúdo está contribuindo para a sua preparação, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esta aula com outros candidatos. Ao fazer isso, você também fortalece este projeto e ajuda mais pessoas que estão se preparando para ingressar na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. Estudar com método, constância e o material adequado transforma esforço em resultado e aproxima você da aprovação. Muito obrigado! Que Deus abençoe você,
fortaleça sua caminhada e conduza os seus passos até a aprovação e o ingresso na corporação escolhida. Amém.